Olá, tudo bem? Boa noite. Seja mais do que bem-vindo a mais um episódio, um vídeo sobre a série Apocalipse, Revelações de Esperança. Nesta noite, nós vamos falar de um tema muito importante, muito importante. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta série, este episódio. O Wagner já está chegando aí, seja muito bem-vindo, Wagner. Nossos amigos já estão se aproximando, chegando. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo Wagner. Vamos aproveitar e convidar os amigos que estão se aproximando aí, ok? Mais uma pessoa já entrou. É isso aí. E a série, ela avança. Eu quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esta live, aqueles que vão assistir o vídeo depois. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. É muito bom estarmos juntos aqui, ok? Seja muito bem-vindo. Como eu estava falando, né? Edson Baense, seja bem-vindo, Edson. Quero agradecer a cada um de vocês porque, como os amigos, Luciene, muito bem-vinda, Luciene também, ok? Boa noite, Edson. Alice Santos, boa noite, seja bem-vinda, Alice. Que legal, muito boa noite. Agradecer porque vocês estão divulgando e os amigos estão entrando, estão conferindo, estão aprendendo. Eu estou recebendo muitas perguntas, né, no meu privado, isso é muito legal. Pessoas que estão interessadas em estudarem, em investigarem a palavra de Deus. Isso é muito importante mesmo. Flávio Lira, seja bem-vindo. É muito bom estarmos aqui. Terezinha Brito, seja bem-vinda, Terezinha. Que legal, os amigos estão chegando, Gláucia está aí também conosco. Edson Modesto, meu amigo Edson, seja muito bem-vindo. Leoneide, bem-vinda, Leoneide, também. Marinalva está conosco aí também, boa noite, a nossa amiga Marinalva. Fernanda Torres, que legal, seja muito bem-vinda, bem-vindo você também, tá bom? Vamos lá? Vamos recapitular um pouquinho o tema de ontem para a gente avançar para o tema de hoje? Bom, então vamos lá, né? Ontem nós falamos sobre a besta que saía de onde? Do mar ou da terra? Da terra, né? Isso aí, a besta que sai da terra. Do mar, nós já descobrimos, né? Se refere a Roma, no seu momento pagã e papal, e da terra, os Estados Unidos, ok? Estados Unidos da América, que vai dar o seu trono, o seu poder, Joseli, boa noite, à primeira besta. Então, vai ser como se ele estivesse com isso abençoando, dando autoridade. Lady Maia, bem-vinda, Lady Maia, a primeira besta. Então, desta união vai surgir uma imagem, a primeira besta, né? Surge uma imagem da união da segunda besta, a besta que sai da terra, com a besta que sai do mar. A besta que sai da terra se une com a que sai do mar, ou seja, os Estados Unidos com Roma pagã, papal, se unem, e com isso nós vimos um instrumento desta união, é justamente o carismático, né? E com isso é feita uma imagem à besta. A imagem da besta é todo sistema falso, apóstata, religião. Todo sistema religioso falso que vai contra a Bíblia Sagrada, contra os mandamentos de Deus. Então esta é a imagem da besta.
Celso, seja bem-vindo, Celso, meu amigo de Três Rios. Um grande abraço à igreja de Puris aí. Então, a união da segunda besta, que é os Estados Unidos da América, forma-se então uma falsa religião, um falso sistema de religião. Nesse falso sistema de religião, então, contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus. Vai falar de Jesus, vai ter milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas é um sistema antagônico, um sistema contrário à verdade. E o engano vai ser grande, ao ponto de em Mateus 24 falar que até os eleitos, se não tiverem cuidado, se não seguirem o assim diz o Senhor, serão enganados. Ok? E quem foi enganado vai receber como consentimento, vai receber na fronte ou na mão direita o selo da besta. Marta Regina, seja bem-vinda. A marca da besta, como vimos ontem, assim como Deus tem o seu selo e está selando os seus, e vimos na Bíblia que o selo de Deus é o sábado e por extensão todos os mandamentos, a besta também tem a sua marca, o seu selo, contrário ao mandamento de Deus. Um dia que contraria, tenta sobrepor ao dia do Senhor, né? E o selo, vimos, é no cognitivo. Juari, seja bem-vindo. No cognitivo, o que você tem de conhecimento, ninguém pode tirar de você. É nesse sentido que o povo de Deus é selado na sua mente. E o povo que não é de Deus também é selado na sua mente e na sua mão. Os que adorarão a besta, que estarão naquele sistema falso de religião, ok? Que é a imagem da besta. Esse sistema falso de religião, que é a imagem da besta, fruto do casamento, da união da segunda besta com a primeira besta, faz-se então uma imagem, a besta, que é um sistema de religião falso. Vai ter a Bíblia, vai falar de Jesus. Lenita, seja bem-vinda. Vai ter a Bíblia, vai falar de Jesus, vai ter milagres. O que será forte nesse sistema de religião falso é o dom de línguas, o movimento carismático. Então vai ter um mover do Espírito, vai falar de Deus, de Jesus, vai ter sinais, maravilhas. Lembram? Vai fazer até fogo descer do céu. Nós falamos sobre isso, fazendo uma alusão, uma imitação a Atos 2, quando desce línguas de fogo, como que de fogo sobre os discípulos. Então vai ser toda uma imitação do verdadeiro, mas é apenas imitação. Esta é a imagem da besta, com o objetivo de desvirtuar o povo da verdade. E aquele que for desvirtuado, aquele que aceitar os erros e caprichos da besta, vão receber a sua marca. E infelizmente as pragas cairão sobre estes, e estes não entrarão no céu. Tá claro, né? Não siga o dia da besta, o dia do dragão, que é o domingo. Siga e obedeça a palavra do Senhor. Siga e obedeça o Senhor. E o dia do Senhor, o selo de Deus, é o sábado, ok? Então vamos ao tema de hoje. Bom, o tema de hoje fala que o seu juízo, o meu juízo, chegou. Vamos orar? Grande Deus, Pai de amor, muito obrigado, porque estamos aqui juntos para estudarmos mais um tema deste seminário, as revelações do Apocalipse de esperança. Pedimos que o Senhor possa continuar, Senhor, conosco aqui, falando aos nossos corações, para que entendamos a Tua vontade e sigamos
em obediência à sua vontade. Abençoa cada lar representado que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Maria de Fátima, seja bem-vinda, minha irmã Maria de Fátima. Quero aproveitar e pedir a você, envia este convite aí para alguém assistir conosco a mensagem de hoje, porque é muito importante. O tema de hoje é vinda a hora do seu juízo, ou a hora do seu juízo chegou. Vamos lá, o tema de hoje? Então vamos lá, o tema de hoje é tão importante que eu tive que dividi-lo em 2 temas, tá bom? Hoje é o tema 1, primeira parte. Amanhã vamos ter a segunda parte desse tema para finalizar, ok? Então vamos lá? Bom, você sabe o que aconteceu no dia 9 de novembro de 1989? Seja bem-vinda, Marta Regina. Você sabe o que aconteceu? 9 de novembro de 1989? Talvez, se você puxar um pouquinho na sua memória, JP Silva, seja bem-vindo. Jesus te ama. Muito obrigado por estar conosco aqui. Talvez, se você puxar um pouquinho na sua memória, você vai ver que 9 de novembro de 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim. Esse evento marcou o fim dos regimes autoritários nos países da Europa Oriental. E com certeza mudou a história do mundo também. Agora, eu vou falar de um evento mais próximo. Marinalva Alves, que Deus te abençoe, seja bem-vinda, boa noite. E se eu perguntasse para você sobre o evento que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Está mais fresco na nossa mente, não está? Está mais fresco. O 11 de setembro de 2001 foi aquele atentado às Torres Gêmeas, onde as Torres Gêmeas no World Trade Center veio abaixo. Ficou marcado na história. Ficará marcado na história também o ano de 2020, onde o mundo teve que parar. E pessoas de bem teve que ficar em seus lares, em sua casa, em uma quarentena. Vai ficar marcado na memória. Ficará marcado na memória. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que, quando tocam o nosso coração, ficam marcadas em nossa memória. Jesus deixou para nós uma grande profecia. A maior profecia de tempo, que cobre 2.300 anos, para que esta profecia ficasse registrada na nossa memória, para que nós entendêssemos o atual momento em que estamos vivendo. Vamos entender? Então vamos lá, Ludmila já chegou aí também, que legal. Vamos juntos. Este acontecimento dessa grande profecia, ele se inicia no ano 457 a.C. e avança e chega ao ano de 1844, já da nossa era, exatos 2.300 anos. Mas o que aconteceu de tão importante para que Deus reservasse um período de tempo tão grande na Bíblia? Porque, de fato, se Deus nos dá uma profecia de tempo tão grande, tão extensa, é porque ela é importante, sim ou não? E tudo que é importante deve ficar guardado em nossa mente, em nosso coração, sim ou não? Claro que sim. Então vamos lá? Vamos entender esta profecia? Esta profecia começa com a primeira mensagem angélica, fazendo referência
a Daniel. Vamos ver Apocalipse capítulo 14, verso 7. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Vamos começar a estudar hoje. O tema de hoje está dividido em duas partes. A maior profecia de tempo da Bíblia. Se prepara, é linda esta profecia. Muito bom. Apocalipse 14, verso 7, diz assim, a palavra de Deus. Então diz assim: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Fala que não vai chegar o seu juízo. Fala que é chegada a hora do seu juízo. A primeira mensagem anuncia a hora do juízo. Trata-se do juízo conforme é apresentado lá no capítulo 8 de Daniel. É um paralelo. Sabem por quê? Rapidamente aqui um parêntese. Eu já falei isso aqui em outros episódios, mas eu vou dizer aqui de novo. Daniel e Apocalipse andam juntos. Teologicamente falando, Daniel é profecia. Apocalipse é revelação. Quando nós lemos aqui capítulo 14, verso 7 do livro do Apocalipse, quando nós lemos temam a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo, Apocalipse está fazendo menção, referência, está linkando com Daniel capítulo 8, os 2.300 anos. Legal? Vamos avançar então? Vamos lá. Então, trata-se do juízo em Daniel, no capítulo 8. Esse momento, após uma sequência de poderes terrenos, então Daniel vem com esta mensagem: temam a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quando reinos se levantam e reinos caem, agora Daniel dá a mensagem que o reino de Deus está chegando, no capítulo 8. Não é legal? Então, vamos avançar. Olha aqui. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8, de 1 a 4. Para a gente entender, então, este temam a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, nós precisamos ir, então, em Daniel capítulo 8, de 1 a 4, porque é lá que trata desse tema, do juízo. Vamos lá? Marisa Santos, seja bem-vinda, minha irmã Marisa Santos. Daniel capítulo 8, de 1 a 4. Jesus te ama, Marisa. Diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda, a visão de Daniel. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Olha o verso 4 agora. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Lembra que nós estamos estudando em profecias? Seja muito bem-vinda, Marisa Santos, que legal. Em profecia, nós estamos estudando que quando se refere a animal, né? Animal, besta, ok? Se refere a um reino político, a um reino, uma nação, ou a um poder religioso, tá bom? Um poder secular ou um poder religioso.
ok? Nesse caso aqui, nesse contexto, nós vamos ver o que significa esse animal, esse carneiro. Vamos entender com suas peculiaridades? Então, nós encontramos aqui dois animais. Vamos ver o primeiro, o carneiro, que representa um reino. Tá bom? O carneiro, ele tinha quantos chifres? 2 chifres. Não é isso, Terezinha? Isso aí, vamos lá. 2 chifres. Os 2 chifres, vamos ver o que significa aí? Quem é esse carneiro? A própria Bíblia fala pra gente quem é o carneiro. Cléo Teixeira, boa noite. Daniel 8:20. Olha lá, você vai ver quem é o carneiro. Vamos ver? Daniel 8:20. Olha que legal, a própria Bíblia se interpreta. Isso aqui é o bonito da palavra de Deus. Olha aí. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Legal? O carneiro com os 2 chifres desta profecia representa os reis da Média e da Pérsia, que conquistou Babilônia e o território de Israel. Tá claro? Que legal, a própria Bíblia se interpreta. E o que representa agora o bode, o segundo animal que também é visto nessa visão? Vamos lá? Verso 5, Daniel 8, verso 5. Desculpem. Daniel 8:5 diz assim: enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste. Ó, agora é um chifre único e grande. Vamos entender. Vamos entender. Ana Baense, seja bem-vinda, minha irmã. Então vamos lá. Daniel 8:5. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Sem encostar no chão. Que bode é esse? Olha o verso 21 agora. Olha o 21. Então vamos lá. O carneiro é a Média e a Pérsia. 2 reinos que se uniram e derrubaram Babilônia. Quem é esse bode agora? Olha o verso 21. Vamos lá. Verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Uau, que legal! Que legal! O carneiro, já vimos, a Média e a Pérsia, que se uniram e derrotaram Babilônia e conquistaram o território em Israel. Agora o bode peludo, já fala que é quem? No verso 21, é o rei representa os reis da Grécia. Ok? O bode representa o rei da Grécia, lá no verso 21. O Império Medo-Pérsia dominou o mundo até 331 depois de Cristo. Gabriel Babo, seja bem-vindo também. E então surge o Império Medo-Pérsia, representado por aquele carneiro, ele de 2 chifres que representam a Média e a Pérsia. Muito clara a profecia, né? E a própria Bíblia dá nome, no verso 20, fala que o carneiro é o Império Média e Pérsia, que conquistou Babilônia e parte de Israel. Agora o Império Medo-Pérsia também é conquistado, e por uma outra nação representada por esse bode peludo com apenas um chifre. E no verso 21 dá o nome para esse bode peludo. Olha aí o verso 21. Daniel 8:21 diz assim: o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, o rei da Grécia. Que legal! Então, em 331, precisamente, o reino da Grécia, através do seu grande rei Alexandre o Grande, que é um rei macedônio, comandando a Grécia, ele derrota o reino da Média e da Pérsia, cumprindo assim
a profecia bíblica. Uau, que legal! Muito bom, né? Muito bom! A Bíblia é precisa. Só recapitulando. O carneiro com 2 chifres, os reinos da Média e Pérsia, que conquista a Babilônia e um território de Israel. O bode peludo, preto, com um chifre, o reino da Grécia, com o seu rei, representado por esse chifre, que é quem? Ok, Alexandre o Grande. Em 331, então, domina o reino, o Império Medo-Pérsia. Como a Bíblia é linda, como a palavra de Deus é precisa. A Bíblia, ela apresenta... Amigos, só para você ter uma ideia, nos tempos de Babilônia, quando Daniel ainda estava apresentando essa mensagem, ele ainda estava em Babilônia, ainda era superpotência. Era como se Daniel, suponhamos em nossos dias, era como dizer que Babilônia seria dominada pela Média e pela Pérsia. Era como dizer que os Estados Unidos seria dominado pelo Paraguai. Era piada. Entendeu? Agora olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia diz. Esses 2 impérios se uniram e dominaram Babilônia, a Média e a Pérsia, representada aqui por esse carneiro com 2 chifres, representando os 2 reinos que se uniram para dominar a Babilônia. Em seguida, surge um outro reino, Grécia, representado por um bode preto, peludo, com um chifre grande apenas. Esse chifre representa que é o grande, o quê? O grande Alexandre o Grande, um rei macedônio que conquistou o reino da Média e Pérsia, colocando a Grécia no cenário mundial como superpotência. Isso está registrado na história e a Bíblia já profetizou isso antes de acontecer. Não é tremendo? Qualquer professor de história, quando pega esse relato bíblico, fica... Porque na época, o que era o Império Medo-Pérsia perto de Babilônia? Nada. Não representava nada. Não representava nada. Bom, com isso, após a conquista do Império Medo-Pérsia por Grécia, pelo Império Grego, com o seu grande líder Alexandre o Grande, olha o que acontece. Será que vem outro reino? Vamos ver. Daniel 8, verso 5 até o verso 8. Daniel capítulo 8, de 5 a 8, diz assim: Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos, que é a Grécia, né? E o chifre enorme aí é o grande rei Alexandre. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, ou seja, na direção da Média e da Pérsia. Aqui narrando profeticamente a conquista da Média e da Pérsia, né? Vamos avançar. Ele veio na direção do carneiro com 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. A Grécia avançando contra o Império Medo-Pérsia. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres, ou seja, destruir o Império Medo-Pérsia. Então continua. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, o Império Grego agora. Tornou-se muito grande, na verdade, na história está registrado as conquistas do Império Grego. Mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Alexandre o Grande morre.
Em seu lugar cresceram 4 chifres menores, na direção dos 4 ventos da terra. Vamos entender então como a Bíblia é linda? Vamos entender isso aqui? Vamos entender a palavra de Deus? Bom, o chifre notável, esse chifre grande que cresce no bode peludo, que é a Grécia, né? Esse reino poderoso, esse chifre notável que é Alexandre o Grande, como é notável esse grande comandante, grande rei, simboliza, claro, o primeiro rei, Alexandre o Grande, que liderou o exército grego em várias batalhas, espetaculares batalhas, contra os persas. E em 3 batalhas, onde ele vence o Império Medo-Pérsia, chegando na última, no ano 331, quando domina o Império Medo-Pérsia. Tragicamente, cumprindo Daniel 8, verso 8, que diz o quê? Daniel 8, 8, o que acontece? O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Cresce o Império Grego debaixo das conquistas de Alexandre o Grande, mas no auge do seu crescimento, o chifre é quebrado, ou seja, Alexandre o Grande morre. E para curiosidade, morre com a mesma idade que Jesus morreu, com 33 anos. Isso foi em 323 a.C. Então, olha o verso 8 que acontece. Olha aí. No auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar, ou seja, quando Alexandre morre, em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Que negócio é esse? Então, no lugar de Alexandre, surgiram outros 4? Sim, o Império Grego foi dividido em 4 grandes reinos. Quem são esses chifres que surgem? São os 4 generais de Alexandre o Grande, que dividiram o reino em 4 territórios. Vamos entender? Vamos entender? Vamos sim. Por exemplo, o primeiro general, Cassandro, ele ficou com a Macedônia e com a Acaia. O primeiro general. O segundo, Lisímaco, ficou com Trácia e a Ásia Menor. Já o terceiro, Seleuco, ficou com a Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Índia. Conquista grega, hein? E o quarto, Ptolomeu, é até citado em muitos filmes, ficou com o Egito. Ok? Bom, quando se fala em chifre, talvez você já percebeu, faz alusão, referência a um rei ou reino, como nós vimos aqui. Ok? Os 2 chifres do carneiro, Média e Pérsia. O chifre grande do bode, o grande rei Alexandre. Tá bom? Os 4 chifres, os 4 generais gregos. Em hebraico, chifre significa força, poder. Claro, você pode ver no mundo natural isso. Os chifres são usados como armas mortais entre os animais no mundo natural. Ok? O que representa então o chifre pequeno? Daniel 8, 9, 12, vamos ver? Olha aí, surge um outro chifre nessa situação. Daniel capítulo 8, verso 9, verso 12 diz assim: de um deles quem? De um dos 4 generais, onde Grécia foi dividida, o reino foi dividido debaixo da administração desses 4 generais. De um desses 4 generais, desses 4 reinos, desses 4 chifres, vamos lá, verso 9, de um deles saiu um pequeno chifre,
Um pequeno chifre pequeno. Mas o que aconteceu com ele? Que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica, que é Jerusalém. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Uau! Olha! Que chifre pequeno, mas tão notável, que cresce até o céu, que desafia o príncipe do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Que príncipe pequeno é esse? Vamos ver? Que chifre pequeno esse? Que poder é esse? Será esse um poder secular? Porque chifres em profecia se refere a um reino ou a um rei, a um poder. Será que poder é esse? Um poder secular ou um poder religioso? Vamos ver? Primeiro, esse chifre pequeno, arrogante, ele surge de um dos 4 ventos do céu, dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, que significam aí os pontos cardeais, né? Portanto, o chifre pequeno, ele surge do ocidente, Roma, e se lança em direção ao sul, Egito, ao oriente, Ásia, e a terra gloriosa, que é a Terra Santa. Esse poder representa uma potência política e religiosa. Roma, tanto em sua fase pagã, como em sua fase papal. Então, o chifre pequeno representa Roma nas duas fases. Pagã, quando os Césares mandavam e desmandavam, faziam e aconteciam, e na fase papal, quando Roma pagã dá o seu trono para Roma papal. Então, esse chifre pequeno, audacioso, que cresce até o céu e tenta tomar o lugar de Deus, é Roma, nas duas fases. E aí? Ana Cláudia, seja bem-vinda, Jesus te ama. Jesus te ama. Muito forte isso aqui, não é? Vamos avançar? As ações do chifre pequeno representam uma expansão política e militar e assumem uma dimensão religiosa. A expansão política e militar na sua primeira fase, com Roma pagã, a Roma dos Césares. Já a expansão na sua fase religiosa, com Roma papal, a fase religiosa de Roma, representado pelo chifre pequeno, esse chifre que tenta o lugar de Deus, fala contra Deus. Mas até quando? E olha o que ele fez. A verdade seria lançada o quê? Por terra. Olha aí, pelo chifre pequeno. Como assim lançada por terra? Olha o verso 12. O que Roma faria com a verdade? Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre pequeno. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Como que Roma, o chifre pequeno, fez com que a verdade fosse lançada por terra? A Bíblia deixou de ser o livro da igreja romana.
E o livro da Igreja Romana é a tradição, é o colegiado dos padres, dos cardeais. Eles é que ditam, eles é que interpretam. A tradição é que fala mais alto e não a Bíblia. Como que a verdade foi lançada por terra? Maria no lugar de Cristo? Como que a verdade foi lançada por terra? Como? O domingo no lugar do sábado. A verdade foi lançada por terra. Como que a verdade foi lançada por terra? A mensagem antibíblica do purgatório. Como que a mensagem foi lançada por terra e Roma prosperou? A confissão auricular. O homem no lugar de Deus. Um padre, um papa, pode te absolver do seu pecado. A missa no lugar do sacrifício diário. Como que a verdade foi lançada por terra? O povo de Deus foi perseguido por Roma durante 1260 anos. E olha, é a Bíblia quem fala. Mas até quando o ataque ao santuário, o ataque a Jesus, até quando isso duraria? Até quando a verdade seria lançada por terra, seria pisoteada por Roma na sua fase agora papal? Até quando? Vamos ver? A Bíblia fala. Daniel 8, verso 13, verso 14. Daniel 8, 13 e 14 diz assim: Então ouvi dois anjos conversando. Um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Essa é a pergunta. Até quando a verdade vai ser lançada por terra? Até quando será suprimido o sacrifício diário? E a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre pequeno? E serão pisoteados? Até quando a verdade vai ser pisoteada? Até quando o homem estará no lugar de Jesus, achando-se o próprio Deus, assumindo prerrogativa que é de Deus, o único que pode perdoar pecados? Até quando? Até quando o domingo estará no lugar do sábado? Até quando? Até quando a mentira do purgatório e do inferno em chamas, onde as pessoas vão ficar queimando eternamente, será pregada? Até quando? E aí vem a resposta. Até quando os ídolos, estátuas, serão reverenciados, adorados, venerados? Até quando? E aí vem a resposta. Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado ou reconsagrado. Esta profecia de 2.300 tardes e manhãs, na verdade, no final dela, até quando vai durar todo esse pisotear na lei de Deus, na vontade de Deus? Até quando Roma pagã continuaria com seus abusos, levando o povo de Deus à desobediência? Até quando? Então o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs. Como assim, pastor? De acordo com Ezequiel 4, verso 6 e Números 14, 37, um dia, profeticamente falando, equivale a um ano, profeticamente falando. Então, se você pega
2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã formam um dia. Logo, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, porque tarde e manhã formam um dia. Só que essa profecia, você vai ver que ela é para tempos longínquos, não são 2.300 dias literais, reais. Porque em profecia, um dia equivale a um ano. Então ela é para 2.300 anos. Ou seja, no final dos 2.300 anos, a verdade seria levantada por terra. Quando chegar no final desta profecia, e já chegou, você vai conhecer quando que foi o final dela, a verdade seria levantada por terra. E os erros de Roma, doutrinários, seriam questionados, refutados. A Bíblia seria lida, estudada, pesquisada. E Deus levantaria um povo no final dos 2.300 anos para erguer como igreja de Deus nesse final, é isso que você vai ver, abraçando a verdade de Deus. A verdade de Deus. Respondendo à pergunta, até quando esta igreja vai continuar sujando, pisoteando a verdade de Deus? Então Deus responde, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então Deus vai levantar no final da profecia a sua igreja, e a verdade é levantada na sua igreja. A verdade é erguida. Deus convida homens e mulheres da igreja de Roma, das igrejas protestantes da época, a se unirem no final desses 2.300 anos e proclamarem uma mensagem especial, que foi o maior reavivamento da história em 1844. Você quer saber quem é esse povo? Você quer saber como é esta profecia? Amanhã nós vamos continuar, tá bom? É a segunda parte, porque agora nós vamos entender, amanhã nós vamos entender sobre esta profecia de Daniel 8,14, que é a resposta, lembra? É a resposta do anjo. Até quando Roma vai ficar pisando na verdade? Até quando Roma vai ficar tentando dar ao homem o crédito que pertence a Deus? Até quando? Então o anjo responde, olha, é até 2.300 anos. No final de 2.300 anos, a mensagem é erguida. A palavra de Deus começa a ser pregada e ensinada poderosamente, e o santuário é purificado. Nós vamos entender isso aí, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Quero pedir a você que você seja missionário comigo. Amém? Quero pedir a você que, por favor, marque amigos, viralize esta mensagem para alguém, quantos você puder, e me ajude a pregar que Jesus está voltando. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Rodrigo chegou aí, Janita também está conosco aí. Que Deus te abençoe, Janita. Vamos orar? E, por favor, por gentileza, envie esta mensagem. Envia para amigos que estão precisando, né, Gabriel Babo, de Jesus, de conhecerem a verdade, porque conhecendo a verdade nos liberta. Vamos orar? Que Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã, 8 da noite, a segunda parte desta mensagem. Todas essas mensagens, além de você encontrar na página, você vai encontrar também no meu canal lá no YouTube, tá bom? Lá no YouTube é Abrindo o Código, Wilson Gonçalves Arruda. Vamos orar? Grande Deus, Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor de todo o céu, toda a terra, todo o universo. Nós agradecemos porque nesta noite o Senhor nos revelou um tema muito importante, Senhor. O Senhor nos mostrou que, embora o chifre pequeno
o Império Romano no seu momento político e a Igreja Romana no seu momento religioso pisaram a verdade, perseguiram a verdade, mancharam a verdade, lançaram por terra a verdade. Roma papal pisa na verdade e durante muito tempo manteve a verdade afastada dos homens. Dominou, mas o Senhor usou homens e mulheres para que no tempo estipulado, profético, apresentassem e resgatassem a verdade. E no final dos 2.300 anos, é o que vamos estudar aqui, a sua verdade é restaurada, ela começa a brilhar, e ali o Senhor separa o seu povo, que continuaria até os nossos dias pregando esta verdade restaurada. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos firmes nesta caminhada, pois segundo a profecia, a sua volta está mais próxima ainda. Nos colocamos em suas mãos e pedimos uma bênção para cada pessoa que está assistindo esta mensagem com sua família. Abençoa cada lar representado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Uma ótima noite. Compartilhe esta mensagem com alguém e que Deus encha o seu lar de paz, de alegria e de esperança em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe.